Hoje o tema da nossa escola bíblica dominical é a importância da palavra de Deus. Esse tema foi escolhido porque eu vejo que não há nada mais importante dentro da igreja do que a palavra do Senhor. Nada é mais importante. Os louvores não são mais importantes. As pessoas presentes não são mais importantes. Mas a palavra, ela é o cerne, ela é o princípio, é o alicerce, é o verbo, e o verbo é Jesus. Então a palavra de Deus tem um lugar especial na vida do homem, na vida da mulher que serve, que honra, que glorifica o nosso Senhor e Salvador Jesus. E nós precisamos aprender. Amor não se aprende, mas pedir ao Senhor que nos dê amor pela palavra. Amor pela palavra. E quando nós de fato amarmos a palavra, o Espírito Santo há de falar aos nossos corações todas as vezes que você a lê. Hoje, muitas vezes você lê a Bíblia e a leitura torna-se meio que automática para desencargo de consciência, ou porque você não tem outra coisa para fazer, vai ler a Bíblia. Ou que você está sem dormir, e porque a Bíblia é um ótimo sonífero, se você está sem dormir, leia a Bíblia. Você dorme rapidinho, por incrível que pareça. É coisa incrível. Então, muitos usam a Bíblia como esse expediente, para esses objetivos. Mas quando o homem recebe do Senhor o mover do Espírito Santo, todas as vezes que ele abre a palavra, o Espírito Santo vivifica a palavra. Ela torna-se viva e ela fala aos nossos corações, e ela enche os nossos corações, e ela nos dá as respostas que tantos buscamos. As respostas que buscamos para a nossa vida. Muitos correm atrás de profetas, muitos correm atrás de homens, correm atrás de uma série de fatores, de situações. Mas, se soubessem que a resposta está na palavra, correriam para a palavra e ouviriam o Senhor falar diretamente aos seus corações. Amém, queridos? Nós precisamos aprender da importância à palavra de Deus na nossa vida. Reservar lugar para a palavra de Deus em nossa vida. Precisamos disso, irmãos. Nós precisamos ler a Bíblia continuamente. Eu li a Bíblia uma vez, está bom? Não, não está. Você tem que ler a Bíblia continuamente. E eu vejo que nós temos duas formas de ler a Bíblia. 2, 3, 4, mais duas principais. Aquela leitura que você lê de Gênesis a Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, e assim vai até o resto da sua vida. Amém? É desse jeito. Nós não podemos parar de ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Chegou no Apocalipse, voltamos para o Gênesis. Chegou no Apocalipse, voltamos para o Gênesis. E assim até o resto da vida, com certeza. E a outra forma de leitura, que é extremamente importante, é aquela que você reserva um momento para ouvir o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração. A primeira leitura, esta de Gênesis a Apocalipse, é a leitura do conhecimento. Você conhece a palavra, você decora a palavra, ela entra no teu coração. Talvez você não sabe citar referência, mas você sabe que a palavra está na Bíblia. Aí você procura depois e você encontra a palavra, mas ela está aqui dentro da sua mente. E essa segunda é você reservar um tempo ali, claro, todas é mediante oração, mas você separar um tempo e orar. Senhor, fala comigo agora. Fala comigo. O Espírito Santo vai falar com você. O Espírito Santo vai te responder. E às vezes você para em cima de um versículo apenas, e medita, e reflete, e pensa, e analisa. E é bom quando nós temos algumas versões da Bíblia. Nós usamos muito a Nova Tradução na Linguagem de Hoje e a Revista Atualizada, entre outras. Mas bom quando você tem algumas versões para que você possa compará-la. Eu gosto muito da Nova Tradução na Linguagem de Hoje, porque ela esclarece o texto, ela é muito clara, é uma palavra muito simples, ela simplifica o texto. E quando você tem algumas versões e você não entende, muitas vezes o português da Revista Atualizada e da Revista Corrigida é mais tenso ainda, é um português mais arcaico, um português mais culto, vamos colocar dessa forma. E às vezes você lê um texto e você não consegue entendê-lo com facilidade. Algumas palavras que você não sabe o que significa. E quando você tem algumas versões, você compara o mesmo texto em uma, duas, três, e as versões te esclarecem o texto, com certeza.
As Bíblias com nota de rodapé, o irmão tem até uma ali, Bíblia de estudo, são Bíblias boas, eu gosto delas também, tenho até uma coleção delas, deve ter umas 6 ou 7, 8 Bíblias dessas. É interessante, mas nós precisamos ter cuidado, porque a nota de rodapé não é a palavra de Deus, mas o entendimento do teólogo. E às vezes o entendimento do teólogo é tendencioso a correntes a qual ele está inserido, correntes teológicas e coisas dessa forma. E ele muitas vezes, ele entende o texto segundo a corrente. Então nós precisamos ter cuidado com as notas de rodapé, porque elas não são a palavra infalíveis de Deus, mas sim o entendimento de um ser humano que estudou para isso, que analisou e entendeu dessa forma, e corre o risco de você pegar outras Bíblias de estudo e o mesmo texto ter um entendimento diferente e uma nota de rodapé diferente daquela que você viu em algumas. Então entendamos isso para que nós não possamos depositar nossa confiança em notas de rodapé de Bíblia. Amém? Mas, como eu disse antes, eu tenho uma série delas. Quando eu tenho dificuldade num texto, o que é que eu faço? Eu vejo as versões e pego minhas Bíblias anotadas, minhas Bíblias de rodapé, e vou fazer uma comparação para ver o entendimento dos teólogos sobre o texto, e depois eu também vou procurar meu entendimento a respeito dele. Mas vamos ter como base aquilo que estudaram, que esmeraram-se para isso, mas nem sempre eles têm razão, viu, gente? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por esse momento, te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Queremos pedir que tu esteja conosco no decorrer desse estudo, Senhor, para que nós possamos entender a tua palavra, compreender a tua palavra e amarmos a tua palavra acima de todas as coisas. Abençoa-nos, Pai. Ó Espírito, fala conosco nessa manhã, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. João capítulo 8, versículo 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Amém? Ainda, Mateus capítulo 22, versículo 29. Respondeu-lhes Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Esses dois textos, amados, chamam-nos a atenção exatamente para a importância do conhecimento da palavra de Deus. No primeiro texto vemos que as pessoas queriam matar a Jesus. Estavam ali pedindo a crucificação de Cristo Jesus, exatamente porque não conheciam a palavra. A palavra de Deus não estava nos seus corações. Conheciam a lei, conheciam a letra, mas não conheciam o dono da letra. Esse é outro problema sério hoje em dia. Muitas pessoas, pastores famosos, sacerdotes famosos, conhecem a letra, mas a palavra de Deus não está no seu coração. Entende-se como palavra de Deus, irmãos, o Senhor Jesus. Eu posso ter a Bíblia decorada, eu posso decorar por completo a palavra do Senhor, conhecer e citar de Gênesis a Apocalipse. É um pouco impossível, mas vá que eu consiga isso. Mas não significa que o Senhor estaria no meu coração, ou no coração de alguém possa fazer isso. Amém? Conhecer a letra não significa que a pessoa conhece o dono da letra. E nesse aspecto que Jesus faz referência. Ali os judeus conheciam, diziam que era descendência de Abraão, porém queriam matar Jesus, porque eles não conseguiam associar as profecias com o dono da profecia, que era Jesus. Por incrível que pareça. Não conseguiam fazer associação. Eles olhavam para Jesus e falavam: mas esse é filho de Maria, é filho de José, nós conhecemos o irmão desse camarada, conhecemos os irmãos dele, é uma família humilde, não são sacerdotes, não são isso, não são aquilo, não são ricos, não são influentes, como é que esse homem pode dizer que é o Messias? Queridos, nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes agimos dessa forma, em relação àquilo que é de Deus. Nós olhamos muito para a aparência e esquecemos de olhar para aquilo que é o cerne, que é Cristo Jesus. Precisamos ter a palavra no coração. Precisamos ter a palavra. Há um ditado que diz que nem tudo que reluz é ouro. Amém? Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que tem aparência que é de Cristo, que é de Cristo.
E o próprio Cristo já fala a respeito disso. Ele diz que muitos no dia final diriam: fizemos milagres em teu nome, expulsamos demônios, e vai por aí. E Cristo olhará para eles e dirá: não vos conheço. E isso, irmãos, está em evidência em nossos dias. Como está? Eu acho que nunca esteve tão em evidência os falsos profetas e esses que não conhecem o dono da palavra, o dono da letra, como em nossos dias. Eu acho que nunca esteve tão em evidência. É um tempo terrível, tempo do fim. E em Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus continua dizendo lá para o sacerdócio: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Se você quer vencer, se você quer ser um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, conheça as Escrituras, conheça o poder de Deus. Amém? Glórias a Deus por isso. Primeiro tópico: que lugar a palavra de Deus deve ocupar em nossa vida? Que lugar a palavra de Deus deve ocupar em nossa vida? Vamos mudar a pergunta? Qual o lugar da palavra de Deus na nossa vida? Qual o lugar? O que é mais importante para nós? O que é mais importante, amados? Vamos olhar a palavra de Deus nesse aspecto como escrituras sagradas. Muitas vezes nós lemos tantas coisas. Aqueles que gostam de ler jornal, leem os jornais, revistas, leem tudo que aparece, de panfleto a bula de remédio, mas não leem a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus não tem um lugar na sua vida, um lugar reservado. E nós precisamos que haja um lugar dentro do nosso coração exclusivo para a palavra. Em Salmo capítulo 119, esqueci de colocar o versículo, mas é o Salmo capítulo 119, o salmista diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Olha que bênção, irmãos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Nós precisamos entender que o coração que a Bíblia refere-se não é o nosso músculo dentro do peito. Naqueles tempos eles entendiam, como nós entendemos hoje, que o centro era o coração. Nós entendemos hoje que o centro é o cérebro, é a nossa mente. E quando a palavra diz e faz referência ao coração, entenda como cérebro, mente. Amém? Esse texto poderia ser traduzido da seguinte forma: guardo na mente as tuas palavras para não pecar contra ti. Esse é o entendimento do texto. Isso é uma verdade, queridos. Quando nós temos a nossa mente cheia daquilo que é de Deus, tudo quanto vamos fazer, primeiro nós vamos ver se o Senhor permite ou não. Não é assim? Nós temos ali uma espécie de campainha que desperta você quando as ações não estão em conformidade com a palavra. Quando aquilo que você vai fazer não está segundo aquilo que Deus quer, Ele te incomoda. Ele te incomoda, irmãos. Ele te incomoda. Mas por quê? Porque a palavra de Deus está guardada dentro do coração. E nós precisamos buscar isto com urgência. Portanto, amados, a palavra de Deus precisa estar dentro do nosso coração. Ela precisa envolver o nosso ser. Que lugar a palavra de Deus deve ocupar em nossa vida? Letra B, ela deve ser ouvida, devemos estar atentos a ela. João capítulo 8, versículo 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Queridos, esse texto ele é mais sério do que parece. A palavra do Senhor toda é séria, claro. Mas esse texto, ele é mais pesado do que parece. Ele diz: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Ou seja, aqueles que são do Senhor, lavados, purificados e redimidos, enfim, em comunhão com o Criador, esses estão atentos e ouvem, ou seja, praticam, vivem. No seu dia a dia, a palavra do Eterno é aquilo que há de mais importante. Porém, se não me dais ouvido,
porque não sois de Deus. O que é não dar ouvido à palavra do Senhor? É quando nós optamos pelo pecado, irmãos. É quando nós colocamos aquilo que é de Deus em segundo plano. Quando os princípios do eterno não são tão importantes para nós. São princípios secundários na vida da gente. Nós olhamos para uma série de fatores e consideramos que eles são mais importantes. Isso significa não dar ouvido à palavra do Senhor. E ela não ocupa por completo o nosso coração. Não ocupa. Nós precisamos refletir muito para ver se estamos ou não dando lugar, ouvindo a palavra do Senhor, deixando que essa palavra domine por completo a nossa existência. Amém? Letra C. Ela deve ocupar lugar de honra em nosso coração. Ela deve ocupar lugar de honra em nosso coração. Jó capítulo 23, versículo 12. Do mandamento dos seus lábios nunca me apartei, escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Amém? Jó foi um homem que conheceu o Senhor Jesus, que conheceu o Senhor Deus, que conheceu o Espírito Santo. Jó, ele teve comunhão num tempo muito diferente do nosso. Um tempo em que o Espírito Santo não estava ali para envolvê-lo, para tomá-lo, mas que descia esporadicamente sobre a vida dos homens. Mas mesmo assim, Jó tinha comunhão com o Senhor. O seu coração era tomado por um temor tão forte, tão intenso, amados. E ele testemunha: escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Ou seja, ele guardou dentro do seu coração a palavra de Deus, a ponto de não errar o caminho quando a situação ficou insustentável para ele. Quando a situação de Jó ficou insustentável, ele não errou o caminho porque ele tinha o Senhor dentro do seu íntimo. Ele tinha Deus guardado dentro da sua vida. A palavra do Eterno estava dentro do seu coração. E muitas vezes, queridos, quando o calor está um pouco mais elevado, quando a temperatura sobe, a primeira coisa que nós fazemos é nos apartarmos do Senhor, é nos afastarmos do Senhor. Talvez você fale: mas eu não me afasto do Senhor, estou fiel na igreja. Mas quantas vezes o problema chega e você solta alguma expressão ou alguma atitude que denota que você não vive, que você não crê, que você não está firmado na rocha. É assim, irmãos. Para você negar o Todo-Poderoso, não é necessário que você abra a boca e que você difame Deus, que você blasfeme contra Ele, que você xingue Deus, que você profira palavras de baixo calão ou palavras pesadas contra Deus. Não é preciso isso. Para você negar o Senhor, atitudes pequenas é o suficiente. Atitudes pequenas são suficientes. Irmãos, nós temos uma conotação muito equivocada a respeito dessa questão de negar o Senhor. Porque nós olhamos Pedro, e Pedro negou o Senhor 3 vezes, ao falar que não o conhecia. Olhamos outros que erraram e vemos que foram atitudes um pouco assim, grosseiras ou grandes. Mas a partir do momento em que você troca o Senhor, ouça isso, amados, que você troca Deus por coisas pequenininhas, que você deixa de servir o Senhor, porque algo até insignificante toma o teu tempo, ou te prende, ou não permite que você vá, você está literalmente negando o Senhor. São coisas pequenas que nos faz negar o Todo-Poderoso, amados. Jó tinha todos os motivos plausíveis sobre a face da terra para olhar para o Senhor e falar: Deus, fica lá que eu fico cá, porque o teu poder não está sobre minha vida, tu não me amas, tu não gostas de mim, tu não cuidas de mim, não zela por mim, a tua proteção não está sobre minha vida. E Jó tinha, e se tivesse na palavra, nós íamos olhar e íamos concordar com Jó. Jó realmente tinha razão. Como é que um homem que era amado pelo Senhor, que Deus disse para Satanás: um homem meu, o Senhor permite uma coisa dessa na vida dele?
E nós falamos isso no nosso dia a dia, quando nós estamos doentes, quando o telhado da nossa casa cai, por exemplo, ou quando outras coisas que não são tão grandes acontecem, e nós olhamos para o Senhor e perguntamos: Deus, não olha por mim, não sei o quê. É familiar? Essas coisas são comuns? Não são? Pois é. Nós precisamos ter cuidado com todas as situações para nós não errarmos o caminho, para nós não pecarmos contra o Senhor, nos afastando da sua presença. Tópico 2. Por que a palavra não está em muitos homens? Por que a palavra de Deus não está no coração de tantos homens? Porque nós temos visto que o homem tem andado segundo o seu próprio entendimento, suas próprias atitudes, agem da forma que querem. Mas por que isso, amados? Não seria mais fácil que todos amassem o Senhor, que todos tivessem seu coração dobrado, rendido aos pés do Mestre? Mas, amados, muitos estão ocupados demais. Letra A. Muitos se acham ocupados com as demais coisas. Ouça, Mateus capítulo 6, versículo 33. Nos diz a palavra: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Esse que é o grande problema, o nosso grande problema. As pessoas estão muito ocupadas com uma série de situações e esquecem de colocar Deus em primeiro lugar. Aí aparecem as dificuldades, Deus fica em segundo lugar. Aparecem as indecisões, Deus fica em segundo lugar. Aparecem problemas de saúde, Deus, segundo lugar. O horário, Deus em segundo lugar. A chuva, Deus em segundo lugar. O calor, Deus em segundo lugar. Vai por aí. Nós temos uma tendência muito grande de jogarmos Deus no segundo lugar. Temos uma tendência muito grande. E a consequência disso, irmãos, é que o mover de Deus não torna-se uma realidade na nossa vida. Não torna-se uma realidade. Nós olhamos para as outras pessoas e achamos que elas são melhores do que nós, achamos que elas têm mais poder, achamos que elas têm mais comunhão. Mas por quê? Estamos colocando Deus em segundo plano na nossa vida. E a recomendação que está em Mateus capítulo 6, versículo 33, é de Cristo Jesus. É uma recomendação de Cristo. Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Buscar o reino e a justiça, irmãos, é buscar a plenitude de Deus na nossa vida. Buscar o reino é você se envolver com tudo aquilo que é de Deus. Buscar a justiça é você se deixar envolver com aquilo que o Senhor tem prometido para nós. São duas situações, o reino e a promessa do Senhor. E quando você entrega-se por completo ao Todo-Poderoso, você está dentro do reino. Quando você se deixa mover pelo Espírito, você vê a justiça do Eterno movendo na tua vida, agindo na tua vida, fazendo coisas extraordinárias no teu coração. Mas, se nós não fizermos isso, que é o buscar em primeiro lugar, não vamos alcançar esse favor de Deus. E a palavra torna-se enfado, torna-se pesada, nós não teremos alegria naquilo que é de Deus. E a igreja, oh meu Deus, igreja novamente, já chegou, hoje já é domingo outra vez. Nada pode ser impedimento para buscarmos e estarmos na presença do Senhor. Não permita, igreja, que nada te impeça. Não permita, não permita. A pastora Tenilza tem um exemplo que eu acho muito interessante. Ela diz, quando ela era adolescente, lá para os seus 15, 16 anos, isso já faz tempo, mas, está de bem? Está de boa? Ela disse que ela amava, e isso é interessante, porque a juventude de hoje não tem esse mesmo amor. Ela amava aquilo que era de Deus, e nada a impedir de ir à igreja. Se tinha uma trovoada, ela pegava seu guarda-chuva, saía do seu bairro, aproximadamente 1,5 km daqui lá, se der isso tudo, e vinha assim, debaixo de chuva, mas vinha para a igreja. Isso é interessante, amados, porque é o amor para com aquilo que é de Deus, o zelo para com aquilo que é do Senhor.
e que muitas vezes não existe em nós, e nós não temos nada que nos impede. É só porque nós não temos mesmo Deus em primeiro lugar na vida da gente. E ainda, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Essa é a bênção, é a promessa. Gente, nós queremos a bênção do Senhor, nós queremos a glória, queremos tudo de Deus, mas nós não queremos buscar o Senhor, mas queremos ver a bênção dele. Irmãos, a bênção do Senhor está condicionada ao buscá-lo. Ou seja, você recebe as bênçãos de Deus. Eu creio na bênção da prosperidade, da saúde, etc. Não a prosperidade como é pregada por aí, mas a prosperidade daqueles que são fiéis e que buscam Deus em primeiro lugar. Eu creio plenamente nela, porque é bíblica, e Deus faz prosperar os seus. E nós queremos isso tudo, mas nós não queremos Deus. E hoje as igrejas estão ensinando isto. Você não precisa buscar o Senhor em primeiro lugar para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. Hoje ensino que você não mais precisam disso. Não é assim, irmão? Não ensina mais isso, gente. Mas por quê? O Evangelho não está centrado na palavra. E nós podemos dizer para o sacerdócio de hoje: errais por não conhecerdes as Sagradas Escrituras. E se Jesus estivesse corporalmente em nosso meio, em corpo, certamente ele falaria para muito sacerdote famoso hoje em nossos dias: errais por não conheceres as Sagradas Escrituras. E Jesus falou isso para o sacerdócio da sua época. Eram aqueles que estavam à frente da igreja, à frente da sinagoga. Amém? Queridos, precisamos buscar o Senhor em primeiro lugar, amar o Senhor com todas as nossas forças. Letra B. Porque a palavra de Deus não está em muitos corações? Porque desviam da verdade, indo atrás de ilusões, fábulas e lendas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, às lendas, às ilusões. Queridos, a igreja tem ensinado que você não precisa ter comunhão com o Senhor. A igreja tem ensinado que o que manda, o que tem valor é sua condição financeira. A igreja tem ensinado uma série de situações que levam os homens a não dar ouvido à verdade. Porque a verdade, irmãos, mesmo que seja ensinada toda sorte de mentiras, de enganos, mas a verdade está ao alcance de todos. E as pessoas colocam essa verdade debaixo do braço e levam para a igreja. Andam com a verdade debaixo do braço, mas não querem abrir a verdade para praticá-la. E é por isso que você vê uma série de pessoas que são religiosas, com a Bíblia debaixo do braço, mas vivendo de forma contrária à própria Bíblia. Porque estão dando, irmãos, dando lugar, dando ouvidos a fábulas, a ensinamentos mentirosos, a palavras vazias, mas não dão lugar nos seus corações, não dão lugar no seu coração para a verdade do Senhor. E Paulo escreve a Timóteo e diz: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas e lendas. E sejamos atentos, igreja, porque as fábulas, as lendas, as ilusões, elas são agradáveis aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, chamam a nossa atenção e querem entrar e ficar cravada dentro da nossa mente. Amém? E quantos de nós já sonhamos com fábulas e ilusões que ouvimos na televisão ou ouvimos alguém falar por aí, e nós, sem atentarmos de fato para a palavra de Deus, nos prendemos a isso e deixamos-nos dominar por isso. Queridos, a palavra do Senhor é para ser ouvida. Nós precisamos dar ouvidos à verdade, praticar a verdade e passarmos tudo aquilo que é ensinado pelo crivo
Pela palavra. Tudo, tudo, tudo. A Bíblia faz referência à igreja de Bereia, aos crentes de Bereia. Quando os apóstolos chegaram em Bereia, uma cidade, quando eles chegaram e falaram de Cristo, do Messias, eles apenas não ouviram e acharam que estava correto. Mas diz a Bíblia que eles foram consultar os profetas, ou seja, eles foram consultar as profecias a respeito do Messias, para ver se havia verdade. Nós muitas vezes ouvimos, a palavra é agradável, nós tomamos posse dela, só que nós não consultamos para ver se tem ou não fundamentação na palavra, na Bíblia. Amém? Letra C. São orgulhosos e se julgam sábios demais, porque a palavra não está em muitos corações, porque são orgulhosos e se julgam sábios demais. João capítulo 5, versículo 44. Como podeis crer, vós os que aceitais glória, elogios uns dos outros, e contudo não procurais glória, elogio que vem do Deus único? Esse elogio foi um acréscimo que eu fiz, porque essa palavra glória, ela tem o aspecto, ela tem o sentido de elogios. Amém? É o que nós mais temos visto nesses últimos tempos. A palavra de Deus, irmãos, ela sai do coração do homem, se já esteve alguma vez, quando ele rouba para si a glória que é de Deus. Quando ele busca os elogios dos homens. Quando eles buscam a glória que o homem pode dar. E isto é muito fácil você ver em nossos dias. Eu lembro-me que uma vez eu fui a um congresso, lá em São Paulo, em Serra Negra, São Paulo. E tinha ali um dos preletores, que era o cara famoso da época. Era muito famoso. E esse camarada fez a sua preleição, fez ali uma palavra bonita, aquela coisa toda. E ele, lá de cima do palco, saiu e se escondeu. Não se misturava com as pessoas. Não se misturava. E hoje nós temos visto muito isso, irmãos. As pessoas que se acham melhores do que os outros. Tem hoje sacerdotes com guarda-costas, cantores com guarda-costas, para não se misturar. Gente, que evangelho é esse? Jesus, que era Jesus, andava apertado, suado no meio daquela multidão, e os nossos pobres mortais, que muitas vezes a palavra de Deus não está no coração, querem toda sorte de glória. Eles querem um lugar especial, hotel 5 estrelas, carro blindado, querem serem separados, lugar especial. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, me desculpem se vocês pensam de forma contrária, mas pastor, olha só, pastor que busca lugar especial para ele precisa rever alguns conceitos com relação ao lugar de Cristo Jesus no seu coração. Precisa rever. Mas é comum nós vermos, quando há um evento ou coisa assim, a mesa do pastor, a vaga de estacionamento do pastor, a cadeira do pastor e da família do pastor, o lugar especial, a cadeira do pastor lá na frente, ela parece o trono. Não o trono de Jesus, que ele não tinha, mas o trono de Faraó e outros mais. É uma cadeirona bonitona, revestida de veludo, e outras têm algumas coisinhas de ouro, dourada, aquela coisa toda, parece um trono. Mas que os pobres coitados sacerdotes que estão do lado dele, sentam na cadeirinha dura, que só a misericórdia. E os pobres estão ali, muitas vezes é num banquinho que dói as costas, aqueles banquinhos que é mal feito, que o cara não medir a altura das costas, que você dói as costas assim, oh meu Deus do céu. Você encosta, aquilo te machuca. Gente, isso não existe, me desculpe. Honra dobrada como pedem por aí, não é dessa forma. Não é assim. Não é desse jeito que está na Bíblia. Jesus não buscou isso. Jesus é nosso exemplo, amados. Jesus não buscou isso. Amém? Não buscou, gente.
precisamos respeitá-los como sacerdotes. Mas o respeito não é dessa forma. Gente, estejamos atentos, porque não é isso que está na Bíblia. Nosso exemplo é Jesus. Nosso exemplo é Paulo. Os apóstolos. Esses são nossos exemplos. E nós não vemos nenhum deles requerendo para si o lugar de honra entre os homens. Não tem, gente. O meu maior exemplo é Jesus. E esse amado, ele sentava com os pecadores, comia com os pecadores. Quando andava na rua, Zaqueu teve que subir numa árvore porque tinha tanta gente que ele não conseguia visualizá-lo. Quando a mulher tocou nele, de mim saiu o poder. Mas como, Jesus? Você está aí igual uma sardinha. Como é que você sabe que alguém tocou em você? Todo mundo está tocando, né, consequentemente. Ou seja, mostra que Jesus estava ali, no meio. Amém? Queridos, ame o vosso pastor, ore por ele, que essa é a honra dobrada que eu preciso de vocês. Que vocês orem, clame, jejuem por mim. Preciso demais. Por nós, aliás, né? Por mim, pela pastora, pela nossa família. Esta é a honra dobrada que eu quero de vocês. Ore, jejue. Eu quero fazer um jejum, mas eu quero jejuar por quê? Vou jejuar pelo pastor e pela pastora. Glórias. Acertou em cheio. Honrou dobrado aquele camarada. Glórias a Deus. 3. Qual o resultado da ausência da palavra na vida? Qual o resultado? Letra A. A rejeição à palavra leva muitos ao caminho do inferno. João capítulo 25, versículos 39 e 40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Irmãos, quando a pessoa não quer o Senhor Jesus, não há como você levá-lo para os céus. Quando a pessoa não quer que a palavra do Eterno tome a sua vida, ou envolva, mude os seus costumes, transforme a sua existência, não tem nada que possa levar esse camarada para os céus. E muitos hoje estão errando o caminho, porque não possuem a palavra do Senhor nos seus corações. Letra B. Rejeição à palavra mantém muitos em meio às trevas e tornam-se cruéis. João capítulo 8, versículo 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Amém? Palavras de Jesus. E ali estava a descendência de Abraão. Eles haviam falado, nós somos descendentes de Abraão. Eles apontavam Abraão como seu pai. No entanto, eles estavam querendo matar o Filho de Deus. E mataram. Querendo matar e assassinaram a Jesus na cruz. Nós muitas vezes afirmamos, e hoje é muito comum as pessoas afirmarem que são filhos do Senhor, são filhos de Deus. E quando você fala, você não é filho, você é criatura, o cara fica meio bravo ainda com você. Eu sou filho de Deus, mas estão matando Jesus. Estão no seu dia a dia matando, pedindo a morte de Cristo. Por que pedindo a morte de Cristo? Porque não querem servir ao Senhor, porque não querem fazer a vontade de Deus, porque rejeitam princípios tal qual os judeus rejeitaram, os princípios do Senhor para as suas vidas. E hoje, amados, não é tão diferente quanto antes. Estão aí, todos dizendo que são filhos de Abraão, ou seja, filhos de Deus, mas não querem nada com Cristo, não querem nada com o Senhor. Nós precisamos ter cuidado. E vemos que as pessoas tornam-se cruéis pela ausência da palavra. É por isso que a criminalidade está tão grande. As pessoas estão tão más, e cada dia pior. É por isso que a igreja está tão difícil. É por isso que a igreja colocou Jesus em segundo plano, porque são cruéis, porque não querem servir a Cristo, não querem amar o Todo-Poderoso,
não querem ser do Senhor. Amém? Precisamos vigiar muito a nossa vida, para que não venhamos rejeitar a palavra de Deus em nosso coração. Vigie, amados. Vigie para que nós não estejamos à semelhança dos judeus, pedindo a morte de Cristo Jesus. E há uma discussão sobre quem matou Jesus. E essa discussão é simples. Quem matou Jesus foram os judeus. Quem cumpriu a sentença foram os romanos. No entanto, a Bíblia diz que os romanos não tinham nada a ver com a história. Pilatos não tinha interesse em matar Jesus, em crucificar Jesus. Mas quem pediu a morte e determinou a morte foram os judeus. E o Estado romano, para agradar a sua província, foi ali e executou o pedido dos judeus. Portanto, é claro que a morte de Jesus não foi culpa dos romanos, sim dos judeus que o haviam rejeitado. Amém? Qual o resultado da ausência da palavra de Deus na vida do homem? Letra C. A rejeição da palavra leva muitos à condenação eterna. João capítulo 12, versículo 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Amém? Palavra de Jesus também. Palavra de nosso Mestre Jesus. João capítulo 12, versículo 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Irmãos, essa palavra dada por Cristo Jesus, ela afirma para cada um de nós que, se nós nos afastarmos dele, nos ausentarmos da sua presença, nós seremos julgados e condenados pela própria palavra. A Bíblia, vamos olhar a palavra nesse aspecto como a Bíblia. A Bíblia traz todos os ensinamentos necessários para que tenhamos uma vida condigna, uma vida fiel, uma vida santa. Não precisa de nenhum acréscimo, ela é completa. Temos todas as informações. Portanto, a palavra do Senhor, ela mesma nos julgará, porque está ali escrito. Olhando pelo aspecto palavra, verbo, Jesus. Jesus também falará e julgará e condenará aqueles que são infiéis, que não colocaram, que não permitiram que a verdade dele adentrasse aos seus corações. E o interessante, irmãos, que quando Cristo diz: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para a condenação eterna. Esse texto é palavra explícita de Jesus. Ele mesmo dirá: eu não vos conheço. Cristo, o amor, a essência do amor, mas também a essência da justiça. E o amor de Cristo não pode fazê-lo injusto. Ou seja, a justiça do Senhor é maior do que o seu amor. O seu amor não pode levá-lo à injustiça. E ele que é justo, há de julgar e há de condenar aqueles que andarem segundo este mundo, segundo aquilo que o inimigo tem a oferecer e tem oferecido para as pessoas. Amém? Qual a importância da palavra de Deus na nossa vida? Eu quero afirmar para a igreja que não há nada que seja mais importante. Não há nada que seja mais importante. O primeiro lugar, o alto da nossa vida é de Cristo. Precisa ser de Cristo. E Ele é superior à nossa própria vida. Se você precisar morrer, morra por Cristo Jesus. Ou seja, melhor você perder a sua vida física a negar o Senhor Jesus. Isso nos leva a entender que primeiro é Jesus, acima da nossa própria vida. E o apóstolo Paulo ensinou isso. E morreu por isso. Não há nada que seja superior, irmãos. O trabalho, a família, filhos, enfim, nada
pode ser mais importante. Não troque a bênção de ser do Senhor por nada que esse mundo possa oferecer. Não troque. Muitas vezes temos visto que as pessoas chegam no momento de crise e elas atiram para todos os lados, ou seja, busca toda sorte de ajuda, toda sorte, enfim, de fontes que possam trazer algum benefício. Cuidado com isso, porque a nossa fonte é Jesus e nada pode estar em primeiro lugar na nossa vida. Amém? A importância da palavra de Deus na vida do servo é total, é completa, é completa. Amém, igreja? Deus de amor, nós te louvamos pela tua graça, Senhor. Te louvamos pela palavra. Ó Deus, queremos pedir que ela fique gravada em nossos corações, que tu venha nos trazer a revelação necessária para que possamos andar segundo a tua vontade, para que todos os nossos passos sejam firmados na rocha, firmados em ti, para que tudo, Senhor, nós possamos fazer para que tu recebas a honra e a glória, e que a tua palavra, eterno, esteja dominando por completo o nosso coração, a nossa mente, para que todas as nossas ações, em todas as coisas, tu sejas honrado e seja glorificado. Senhor, eu quero declarar sobre todos esses que ouvem esta palavra a tua bênção e que sejam eles prósperos na comunhão contigo, em nome do teu filho Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Vivos, o nosso Deus. Vivos, o nosso Deus. Mensagem número 603.